Na live sobre otimização do tempo, eu falei muito sobre a rotina das crianças e como é importante nesse processo da quarentena, de estudo em casa, de homeschooling, de home office, todos terem rotinas à mostra e todos estarem inseridos, né, dentro da rotina familiar, dividir as tarefas, deixar a rotina sempre à vista da criança, para a criança poder participar, se sentir ativa e se sentir colaborativo. Isso é importantíssimo para o crescimento da criança. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona em casa. No começo, quando a gente chegou aqui, né, que a gente se fechou no apartamento, colocamos as rotinas na parede para que todos fizessem a sua parte. Então, se não anda dentro daquilo durante a semana, a gente já sabe de quem é a culpa. Até a Thaís falou do exemplo do filho dela, que não agou a plantinha, que a plantinha morreu. E aí ele sabe que a responsabilidade é dele. Lembrando que aqui em casa, a Catarina e a Antonella, elas têm 10 e 8 anos. Aqui a gente tem a rotina da casa e a rotina da cachorra. Então, todo mundo tem o seu papel para que as coisas funcionem. Não tem horário que tem que acontecer, mas tem que acontecer. De acordo com o que a gente achar que exista a necessidade das coisas acontecerem. Então, o aspirador precisa passar todo dia. Se for aquela vassourinha, a gente tem o costume de passar, né? O pano com lisoforme ou com a cândida, se a gente sair de casa. E de resto, conforme for precisando. Aqui é a rotina da cozinha e da roupa. Todo mundo tem a sua função, o seu papel para as coisas acontecerem. E aqui os meus horários, né, de plantões online. Nesses horários, elas sabem que eu estou com os meus alunos e que elas não podem interromper. Aqui, ó, elas fazem toda sexta, no final de semana que chega, a rotina escolar delas. Elas fazem e colocam aqui com os horários, nós fazemos juntas. Elas colocam os horários dela, então elas sabem que a manhã delas é dedicada a isso. Por exemplo, agora a Catarina tá terminando a lição de casa dela, já é à tarde. Ela tá terminando a lição de casa, porque ela sabe que é a obrigação dela. Aí, como eu disse, é importantíssimo. Eu vou passar uma tabelinha, tá? De idade e o que a criança pode fazer de acordo com cada idade, porque não adianta sobrecarregar essa criança das coisas que não são da idade dela. E a Catarina e a Antonella, a gente, desde pequeno, atribui algumas responsabilidades a elas e aos poucos foram crescendo. Então, quando a gente inseriu elas dentro da obrigação e da rotina da casa, não foi uma novidade. Elas já tinham coisas que eram da responsabilidade delas. Então, é importante isso para a criança, porque vai criando senso de responsabilidade, de organização. Principalmente para as menores, é legal para elas poderem já embutirem isso dentro da realidade dela. Lógico que se a criança tem 2, 3 anos, 4 anos, ela não sabe ler, você não vai fazer isso com escrita, você pode fazer com desenho, então desenhar lá uma criancinha estudando, deixar ela pintar, porque na escola as crianças têm isso. Elas têm lá a rotina todo dia de manhã, elas têm a parte de acordos combinados com a professora, então são coisas que vocês podem transferir para dentro de casa, porque vai ajudar a todos nesse momento. Combinado? Fica a dica aí para vocês.